continua com o processo 132.588. Senhor presidente, do processo do número da ordem da pauta do 5 ao 8º, eu solicito julgar em bloco. Prossiga, excelência. Eles tratam sobre o não envio... Sim? Prossiga. Não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais referentes ao 4º bimestre de 2019, em descumprimento à Resolução TCE 87/2013. Assembleia Legislativa, 2 da Assembleia Legislativa, 1 do Fundo Municipal de Saúde e outro do Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Castro. Todos 2019, senhor presidente. Relatório técnico, houve citação e parecer ministerial, que opinou em todos os processos. É o nosso relatório, senhor. Sua excelência, então, procurador, para manifestação. No primeiro processo desse bloco, que é da Assembleia Legislativa, né? Primeiro bimestre de 2019, a análise técnica confirmou o descumprimento da referida norma, considerando a ausência das remessas dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, sugerindo a citação do gestor, com fundamento no artigo 76, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. Regularmente citado, o gestor quedou-se inerte, conforme certidão de folha 23. O processo foi recebido do Ministério Público de Contas em 2/12/2019. Compulsando os autos, observa-se o descumprimento da Resolução TCE-Acre número 87/2013, sem apresentação de qualquer excludente ou explicação, implicando na responsabilização do gestor, nos termos do contido no artigo 19 do mesmo diploma legal. Em conformidade à jurisprudência vigente nesta Corte, as infrações à Resolução TCE número 87/2013 serão punidas com multa ao gestor responsável a partir do 3º bimestre de 2016, penalidade que será afastada caso os arquivos sejam remetidos ao CIPAC em até 5 dias corridos após o término do prazo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da norma supramencionada, o que não ocorreu no presente caso, onde se observa, por meio de consulta ao CIPAC, que as remessas atinentes ao 1º bimestre de 2019 foram enviadas em 12 de julho de 2019, ou seja, com atraso de 104 dias corridos. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, dosada a critério do plenário, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. O segundo processo do bloco trata-se de processo de responsabilização também do senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em razão da falta de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da origem, referentes ao 2º bimestre de 2019, conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCE número 87/2013. Citado o titular, não houve resposta. Isto posto, concordamos com a sugestão de aplicação da multa, de que trata o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Então, o segundo processo também ficou em falta com relação aos dados do 2º bimestre. Terceiro processo do bloco, Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Castro, também com relação à Resolução número 87/2013. A análise técnica procedida pela 2ª Inspetoria verificou o cumprimento intempestivo da referida norma e sugeriu a audiência, propondo multa ao gestor, caso não apresente justificativas. Regularmente citado, o senhor Gedeon Souza Barros quedou-se inerte, conforme certidão de folha 93. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 5 de dezembro de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que houve o descumprimento da Resolução número 87/2013, com base no seu artigo 19, pela não apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal, pois o gestor enviou intempestivamente as informações referentes ao 2º bimestre de 2019 do Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Castro. De acordo com a jurisprudência vigente, como já dito em outros processos, o prazo seria até 5 dias corridos, né, após o limite dado lá na resolução, e, nesse caso aqui, ele apresentou com 69 dias após o término desse prazo.
Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Gedeon Souza Barros, prefeito de Plácido de Castro, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. E o último processo do bloco, que é também do Fundo Municipal de Saúde de Plácido de Castro, dessa vez do terceiro bimestre, da mesma forma, ele também não cumpriu o prazo, né, e razão pela qual nós estamos pedindo a aplicação da mesma multa dos processos anteriores. São os pronunciamentos. Retorna, Sua Excelência, o relator, para seus votos. Senhor presidente, realmente foi constatado depois o envio intempestivo da matéria, né? Entretanto, aqui, é bom observar isso, considerando que a unidade técnica não demonstrou prejuízo para a sua análise, em razão do envio intempestivo das informações, e observando também o princípio da razoabilidade e proporcionalidade inerentes às decisões administrativas e de controle, e considerando ainda que esta Corte de Contas, em 2019, modulou os efeitos da Resolução 87/2013 e da ata administrativa que unificou as decisões nas matérias de competência das câmaras desta Corte de Contas, aprovada em 30 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial número 794, 2 de fevereiro de 2018, nos processos dos órgãos que compõem o Poder Executivo Estadual. E, por fim, considerando que todas as informações foram encaminhadas a esta Corte de Contas, voto pela não incidência da multa, mas com recomendações que a gestão observe nas próximas edições da espécie os prazos estabelecidos na resolução. Então, nós, em 2019, não multamos o governo do Estado, por isso que eu estou seguindo a mesma linha. Mesmo que alguns órgãos do governo do Estado mandaram tempestivamente, mas outros não mandaram, e nós não fizemos a multa em 2019, não praticamos a multa. Então, eu estou trazendo este olhar para esses processos. Então, nosso voto é pelas notificações da origem, a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução TC 87/2013, sob pena de responsabilidade, e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, a conselheira Dalu Maria. Senhor presidente, eu queria ver se naquela ata, como é que está essa... Porque... Vou ter que suspender a sessão para ela fazer busca. Conselheira, acontece o seguinte, nós não aplicamos multa ao governo do Estado, eles mandaram, mesmo algumas secretarias mandaram em tempo real as informações e outras não mandaram. Inclusive, a Secretaria da Fazenda pediu prazo e mandou no tempo que entendeu necessário, teve o tempo necessário, e nós não cobramos. Daí que eu estou trazendo este olhar para estes processos. A visão, eu não quero lhe interceder, mas nessa fase foi praticamente transição de governo. Não, mas aqui no caso, também Atrapalha. Mas aqui tem caso de prefeitura que está no terceiro bimestre. Exato. Deixa eu só recapitular um pouquinho o que aconteceu. Eu não sei se... Eu estou entendendo a colocação do conselheiro Polanco, Os mas o que que entram aconteceu? naquele caso, Com relação ao tudo bem. governo do Estado, o que aconteceu foi que, na virada do ano, quando houve a mudança de governo, essas informações do Poder Executivo Estadual, elas ficam concentradas na Secretaria da Fazenda, em que pese a obrigação da remessa recair sobre o gestor de cada pasta. Exatamente. Como houve esse problema localizado na Secretaria da Fazenda e houve uma justificativa colocada pela secretária, o tribunal entendeu que não seria razoável aplicar a multa em função daquele problema específico. Isso nada tem a ver com a Assembleia Legislativa e nem com os outros jurisdicionados que estão aqui. Não tem absolutamente nenhuma relação. Por isso que eu acho que a gente não pode mudar, mesmo assim, não pode. Nós já tiramos uma decisão sobre
aqueles órgãos do governo estadual que houve a mudança, e que todo ano a gente faz isso, ou toda mudança de 4 em 4 anos a gente faz isso, os primeiros bimestres, tranquilo, mas aqui não é o caso. Não é o caso. A É isso que eu estou Assembleia já colocando. vem há algum Exatamente. tempo e o fundo... Aí é uma tudo- situação, porque ali foi uma Não, a situação... Assembleia não vem há algum uma- tempo, não. Ele também assumiu junto com o Executivo. Mas Se você tem um olhar para o outro diferente, porque não os dados contábeis estavam disponíveis, tanto para a secretária da Fazenda quanto para... Até hoje eu verifiquei, foram 8 órgãos do Poder Executivo que mandaram, ou seja, fizeram o registro contábil. E por que os outros não fizeram? não, eu... Aí se você tem um tratamento diferente naquele ano para é uma situação, concordo. é um olhar de justiça. Eu, particularmente, eu não gosto nem mais de multar ninguém, Deus me livre. Mas é que nós não podemos, tipo assim, quando delibera uma coisa, eu sou daquelas assim, vamos discutir para deliberar. Aí todo mundo, aí bota o centralismo democrático. Eu acho que quando sai uma ata, já saiu uma ata, com toda a nossa decisão, não dá. Então, para mim, não são os casos aqui, eu voto pela multa de 3.700... 3.570. 3.570. Em todos os casos dos cumprimentos aqui, para que veja o prazo que a gente... É aquele voto, basicamente, Érica, da nossa ata. Isso. Tá, É tá isso. bom. É isso. Então, é esse o meu voto em todos os processos. Excelência, acompanha o seu voto. Mesmo porque o prazo do presidente da Assembleia assume junto com o governo. Acontece que é o mesmo mandato, ele só está no mesmo... Não é o mesmo mandato, não. Desculpe, mas Eu- são gestões diferentes. Uma é legislativa, outra é É, executiva. eu acho que eu tenho um jeito para a gente resolver isso. É aquele voto da ata, Érica. Tá? É o voto da ata. Se tiver a Assembleia, sentido do tranquilo. voto. Se não, é multa para todo mundo. É exatamente isso aí, excelência. Então- Acompanhe o seu voto, decidiu sua unanimidade, nos termos do voto, conselheiro relator, vencido conselheiro Ronald Paulo.